Quem nunca se perguntou, será que o homem deu algum tipo de legalidade, assim como no livro do Gênesis? Ele deu legalidade para que a serpente, para que o diabo pudesse agir através dessas aparições de ETs? Nós temos a resposta neste programa. A Farsa dos Extraterrestres, episódio 3, nós vamos falar sobre alguns atos, algumas invocações que foram feitas antes que começasse essa chuva de aparições pelas cidades americanas e também pelo mundo inteiro. Eu sou o pastor Paulo Carvalho, nós estamos no programa Farsa dos Extraterrestres, episódio número 4, e eu quero que você nos acompanhe agora neste programa de hoje que vai falar sobre isso. Quem foi que fez esses pactos para atrair esses tipos de seres, para abrir o espaço para esses tipos de seres saírem das dimensões que eles estavam para poder entrar nas nossas dimensões? Eu quero começar com uma passagem da Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, que fala justamente da permissividade que o homem deu através de Eva e depois de Adão, que também comeu do fruto e permitiu que a serpente, que o diabo pudesse agir neste mundo, porque se isso não tivesse acontecido, nós teríamos servido a Deus em espírito e em verdade e vivido para sempre, nem morte passaríamos, estaríamos ainda no Éden. E o texto diz, capítulo 3 de Gênesis: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. A astúcia, eu já expliquei aqui, que ela é a ambiguidade, tanto ela tem um lado bom como tem um lado ruim. Então, e disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Começou questionando com aquilo que Deus tinha dado uma ordem, não era para ser questionado. Então a primeira situação, que nos leva o homem à queda é a dúvida, e é por isso que ele questiona. E ele disse à mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, ou seja, desmentindo o que Deus disse. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. É essa frase que nós acabamos de falar. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O desejo de ser como Deus, esse foi também lançado sobre o homem, e a mesma coisa também, nós vemos nesse caso dos ETs. São seres superiores, nós queremos aprender mais do que da tecnologia, vocês vão descobrir o conhecimento, a mesma coisa. E eu quero contar para vocês o caso de Aleister Crowley. Aleister Crowley, ele foi um bruxo inglês muito conhecido na época. Eu vou deixar aqui o link nos comentários do vídeo para você ver. No canal History Channel, dando detalhes disso que eu vou contar. E ele começou a abrir um portal, uma cerimônia que ele fez. Esse bruxo, ele era tão mal falado que até as pessoas, os outros bruxos, as outras pessoas não queriam nem contato com ele, porque o que ele fez foi algo assim assustador até para eles. E ele fez uma cerimônia ali de invocação nas pirâmides, isso em 1918. E essa cerimônia apareceu para ele um ser que ele chamou de Alan, inclusive escreveu no livro dele, desenhou esse ser. E esse ser dizia assim, olha, hoje eles nos chamam de tal coisa, mas no futuro nos chamarão com outro nome.
E esse ser que ele desenhou é igual o ser híbrido que foi anunciado, né, que é o Grey, e que muita gente já sabia que eles existiam, né, aqui na Terra. Esse ser híbrido que é um cruzamento entre os anjos caídos e os homens. É o resultado do hibridismo, é uma aberração da natureza, não foi feito por Deus. E aquele ser que apareceu para ele, ele desenhou, chamou ele de Alan. E esse ser que você vai ver no vídeo aí, que eu vou abaixo aí do comentário, é igualzinho um ser Grey, que mais tarde não seria mais chamado como um demônio, mas seria chamado de um extraterrestre. Para você ver. Ali, muitos imaginam que o portal foi aberto. Também em 1946, nos Estados Unidos, né, dois homens, Jack Pearson e Robert, esse Jack Pearson ele era especialista um cientista especialista em propulsão a jato da NASA. E esse Robert era um fundador, inclusive, da ciência, ou melhor, da religião chamada Cientologia. E ele, sem autorização de Crowley, porque Crowley fez aquela cerimônia e ele mesmo se espantou da cerimônia, do resultado de ter aberto esses portais, eles foram e fizeram a cerimônia na cidade de Pasadena, na Califórnia, ao oeste dos Estados Unidos, no paralelo 37. E nesse paralelo, nós temos os paralelos, né, e os meridianos na Terra. Então, no paralelo 37. E eles fizeram essa invocação lá desses seres. E é como se eles abrissem algum tipo de portal ali para que esses seres pudessem aparecer. E a partir dali, muitos acontecimentos vieram acontecendo, né, na história aí de tudo que você possa imaginar, inclusive a queda do disco de Roswell, né, ali no estado do Novo México, que foi o maior fato OVNI, que os corpos foram levados para a área 51. A partir daquele momento abriu-se ali um portal. Então eu vou reservar um programa só para esse caso da queda do disco de Roswell. E porque tem muito material sobre isso e muitas testemunhas, inclusive Marcel, que era o sargento que foi o primeiro a ver, e ele não morreu sem antes falar para os seus parentes e para confidenciando, né, para as pessoas que ele viu, assim como outras testemunhas que viram. Então eles foram levados, esses seres, para a área 51, e ali foram dissecados, né, tanto a nave como também os seres dentro da área 51. Então outras pessoas viram, né, como o general Philip Corso, que eu já falei aqui, inclusive já trouxe uma reportagem sobre ele. Depois houve a Noite dos OVNIs, em 1952, em Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos. Foi um fato que todas as pessoas, ou melhor, muitas pessoas, muitos testemunhos de pessoas viram, tanto que o aeroporto ficou fechado durante 3 dias, e aquilo não foi só no momento, aconteceu durante vários dias, esses dias seguidos, as aparições em cima da Casa Branca de vários objetos voadores ou UAPs, e vários deles aparecendo nos radares, né? Inclusive ordenou o fechamento, inclusive, do aeroporto, do espaço aéreo ao redor da capital dos Estados Unidos, Washington. E aí, para você ver, né, todas essas aparições aí, como se fosse um tipo de invasão, e houve pânico em Washington, né? Houve pânico entre as pessoas para saber o que era aquilo, o que seria aquilo, e o governo fez de tudo para esconder, criando a partir dali, até um pouquinho antes, né? Foi no caso de Roswell,
eles criaram os 12 majestosos, que eram 12 pessoas que comandavam o projeto Blue Beam, livro azul, Blue Book. E esse Blue Book, que era o projeto, ele guardava todos os segredos sobre essas aparições, sobre esses fatos daí que nós estamos falando para você. E em 1954, se eu não estou enganado, o presidente Eisenhower, né, que era o presidente dos Estados Unidos, com várias testemunhas falando sobre este caso, inclusive a sua bisneta chamada Linda Eisenhower, o nome dela, né? Ela testemunha que o avô dela teve um encontro, né, em uma base aérea nos Estados Unidos, na mesma latitude. Olha só, os acontecimentos começaram a acontecer, quedas de aparições de OVNI, quedas de aparelhos, de discos, nessa linha, neste paralelo, né, não somente nos Estados Unidos, mas também na Rússia, né, como o caso de Sapukniar, que é o nome do local que também caiu ali um suposto objeto voador não identificado. Então, as testemunhas afirmam, né, que o presidente Eisenhower foi convidado, foi tirado da sua agenda normal, e alegaram depois que seria um encontro para ajeitar o dente dele, mas isso aí nunca foi comprovado, nunca deu entrada em dentista nenhum. E em Palm Springs também, perto de Pasadena, onde houve aquele primeiro ritual, ele teria assinado, ele teria feito um acordo com esses supostos ETs, que nós sabemos que são demônios, né? E ele fez um acordo com eles, né? Que ele não falaria, o exército dos Estados Unidos, a nação, não falaria, não confirmaria esses seres para não causar nenhum tipo de alarde, e ao mesmo tempo que esses seres poderiam abduzir, poderiam fazer experiências com seres humanos, né, como até hoje está acontecendo essas experiências, fruto desse tipo de cerimônia, desse tipo de invocação do mal, esses portais que estão sendo abertos por pessoas que fazem esses tipos de rituais ocultistas. E a partir dali, houve outras quedas de seres, houve, inclusive, afirmam, né, que eles, inclusive, vivem embaixo dessas áreas, tanto a área 51 como a área 54, e uma outra área que foi criada lá nos Estados Unidos. Inclusive, vive e convive com seres humanos, né? Mas na frente nós vamos ver sobre o detalhe dessas reportagens de pessoas que trabalharam na área 51 e na área 54, e inclusive escreveram livros sobre isso daí, do convívio deles com esses seres aí. Então, para você ver, né, que eles não são, na realidade, extraterrestres. Eles são, vamos dizer, são fora da Terra, mas eles não são o que muitos imaginavam, ser elevado, um ser perfeito, como os teóricos dos antigos astronautas, né, que deu origem ao livro Eram os Deuses Astronautas, que defendem que eles eram os Elohims, né, aqueles que nos criaram, que não tem base bíblica para afirmar isso, porque a palavra Elohim significa majestades, governos, significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles, infelizmente, se passam por extraterrestres, mas não são. São demônios. E quem deu essa legalidade, assim como Eva e Adão, aqui na Bíblia, que deram legalidade para o inimigo atuar na terra, assim também esses homens desobedientes a Deus, ocultistas, né, que fizeram esse tipo de cerimônia para que portais fossem abertos e eles pudessem passar por essa espécie de
buraco de minhoca, né, que a física chama, né, que passa de uma dimensão para outra, e puderam entrar na Terra e estão atuando na Terra, como a Bíblia diz. Jesus falou nas Escrituras que haveriam, nos últimos dias, nós veríamos sinais nos céus, os poderes dos céus seriam abalados, né? Então, no sentido de que alguma coisa apareceria no céu, ameaças, o homem na expectação das coisas que haviam de vir sobre a terra. Então, tudo isso, gente, é a grande farsa dos extraterrestres. Na realidade, são demônios disfarçados de ETs, e que as pessoas vão, infelizmente, aceitar este engano, a maioria das pessoas, não os cristãos. Os cristãos sabem quem eles são, e o nome de Jesus tem autoridade sobre eles. Então, pense nisso, nos veja lá no episódio número 5 da farsa dos extraterrestres, que eu vou revelar mais coisas ainda. E não esqueça, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários 3 links de vídeos do canal History falando sobre este assunto com detalhes. E aquilo que eu falei neste vídeo você vai entender ainda muito mais assistindo os vídeos que estão abaixo no comentário. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.